Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra. O invisível, o visível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado. Majestades dos cimos, perfumo das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total, a harmonia final das essências e das leis que, desde o fundo de nosso ser até a estrela mais distante, liga tudo e todos a uma unidade resplandecente. É a cadeia de vida que se eleva e desenrola no infinito, escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração e trazem ao homem as respostas de Deus pela inspiração. Assim pronunciou Leon Denis numa das suas mais memoráveis obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento de pesquisa para estudar, compreender e vivenciar Jesus como o Evangelho personificado em Espírito verdadeiro, compreendendo a origem da vida, a sua natureza e a sua real destinação. Não vamos falar nessa série da evolução do pensamento de Leon Denis, mas simplesmente o pensamento de Leon Denis. Vamos viajar em suas obras, fragmentos aqui, ali, para formar uma ideia mais vasta para a compreensão do ser e do seu saber. Porque
Nós necessitamos desses estudos. Não sabemos você. Com Joana de Ângeles, vimos a evolução do seu pensamento e, ao mesmo tempo, a trajetória evolutiva do ser. Relembrando Pascal, nesta tela memorável, o prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros mais felizes e desejando que a paz seja com todos. A Aline Gonçalves, amorosamente, está nos conduzindo até vocês. E a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. Assim como as empresas e emissoras parceiras, e a todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nessa imensurável jornada. Quer nos ajudar imensamente? Se inscreva em nossos canais. Dê o seu gostei ou não gostei. Faça o seu comentário. Compartilhe os vídeos. Se está ao vivo, manifeste-se no Superchat, não importando o valor. Se não está, se está revendo, o seu valeu. Muitas pessoas estão com dificuldade em encontrar o valeu. Aqui onde você dá o seu gostei ou não gostei, está logo do lado esquerdo da tela. Se você for rolando essa barrinha de menu, lá mais na frente, depois do compartilhar, vai estar o valeu. Também não importa o valor. Tudo isso contribui para a relevância do vídeo. A sua inscrição, o seu curtir, o seu comentário, que é de suma importância, o compartilhar o vídeo e esses dois gestos quando está ao vivo ou quando o vídeo já está lá para você rever. Deus nos abençoe nesse instante divino, que o Cristo nos ilumine, que os luminares nos inspirem, que a nossa consciência nos intua, que os elementais nos sustente para esse ideal de amor, paz e luz. Relembrando essa tela com Allan Kardec, embora já temos mostrado noutra apresentação com Joana de Ângeles, ele narra que antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. E é a nossa intenção. A nossa intenção é exatamente essa. Antes de fazer a coisa para os homens, de entregar alguma coisa pronta para qualquer um de vocês, nós vamos tentar que cada um conscientize nesta formação de si mesmo para ser os obreiros da própria obra, posto que cada um é autor do seu próprio destino. A nossa série, além de ser o pensamento de Leon Denis, saber e ser, ou saber para ser. O nosso projeto é o despertar da consciência. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. O que chamamos de consciência não é o conhecimento, segundo Carl Gustav Jung, mas o discernimento do conhecimento. E o discernimento só se consegue quando nós nos tornamos aquilo que sabemos. Por isso, a minha intenção, principalmente finalizando o segundo livro, é ser o que penso, viver o que falo. E seguindo nessa série O Pensamento de Leon Denis, não sabemos se será apenas 9 etapas, 2 etapas com perguntas e respostas. Sabemos que vamos começar. E inspirado em A Natureza, que Leon Denis tinha algo encantador com a natureza, porque em contato com a natureza é que ele recebia, às vezes, um livro inteiro em 1 a 2 horas, por exemplo. Sentado no pé de uma árvore ou uma praia, e vamos imaginá-lo um grãozinho de areia que está surgindo de algum ponto dessa praia para dizer a nós:
Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Porque noutra obra, em O Grande Enigma, ele narra que o exemplo de um único ser afeta o contexto, conforme outros autores. Mas ele fala que o fracasso ou o nosso sucesso vai influenciar em toda a criação. Por isso, toda a reforma que nós desejamos do mundo, nós vamos fazê-la em nós mesmos. Se achamos que alguma coisa está injusta, sejamos justos antes de sermos santos. Se alguma coisa está em erro, o erro está nos olhos de quem vê, porque na obra do Criador não existe erro em parte alguma. O mal é o bem mal compreendido ou a ausência dele. Por isso, por trás destas simples sínteses, vamos construir a nossa realidade. Então vamos vencer o mal, o erro, a injustiça, se existir em nós mesmos. Quando fizermos isso, veremos o bem, a verdade, a justiça em toda parte, porque tudo isso é Deus. E vamos falar mais exatamente, porque é o que ele adora dizer, das potências da alma. O que são essas potências da alma inicialmente para ele? Ele narra que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Nós vamos ver isto hoje. A primeira é o querer. Querer é o nosso propósito de vida. A segunda é o saber. Conhecer as forças e as leis que nós vamos colocar em movimento. E a terceira é amar. Então, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Querer, saber, amar. Aquilo que pretendemos, de acordo com o nosso conhecimento, em nossa atitude na ação para ser o que almejamos. E ele começa assim, começaremos assim com Allan Kardec. Por quê? Como eu citei noutra etapa, vou ficar aqui pertinho de você para falar isso de novo. Antes de ser Leon Denis, antes de ser Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque Allan Kardec é um pseudônimo numa encarnação que ele usou 260 anos, mais ou menos, antes de Cristo, antes da vinda de Jesus, como druida. E como Jan Hus e Leon Denis como Jerônimo de Praga, para não negar o Cristo, mais uma vez, ele se deixa queimar. Isso Jan Hus, o Allan Kardec que voltou. E Leon Denis como Jerônimo de Praga, seu fiel escudeiro, seguindo e dando sequência, não negando nem o seu mestre Jan Hus, nem o mestre maior, o Cristo, nem o próprio Criador, ele é queimado também. Mais tarde, ele retorna ao cenário, Jan Hus, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, curiosamente, no nome dele está embutido de Leon Denis. Hippolyte Léon Denisard. A gente vê que ele faz parte do próprio Kardec, nesse sentido. Então, é uma fração desse personagem. E, curiosamente, Kardec sai do cenário após começar um trabalho magnífico da codificação, porque ele só começou, ele não concluiu, e Leon Denis, como um apóstolo do Espiritismo, é que deu continuidade na área filosófica, Gabriel Delane, por exemplo, Camille Flammarion na área científica, e assim como outros, como Joana de Ângeles, Emmanuel, na área moral e etc.
E Kardec, uma de suas recomendações mais nobres, para não dizer todas, em O Livro dos Espíritos, quando surge um fato novo que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. E é o que nós vamos convidar a vocês a partir de agora. Se está surgindo algum fato novo para vocês, que não se situa no círculo de alguma ciência que vocês conhecem, filosófica, científica ou religiosa, porque ciência é tudo que estuda. Nós podemos colocar a própria filosofia como uma ciência. O que se chama de ciência como outra vertente, e o que se chama de moral, porque a ciência do bem viver, a parte religiosa, também é ciência. Ou seja, tudo é ciência no laboratório divino. Então, se queremos ser sábios e vamos estudar algo que desconhecemos, nós vamos despojar do nosso saber e considerar que é um estudo novo, que nós não podemos fazer com ideias pré-concebidas. Porque se entrarmos com as nossas certezas, não temos o que estudar. Então nós partimos do princípio que nós queremos informações a respeito de tal coisa. Então o que eu acho que sei, deixo aqui. Me abro para a inspiração de outros mestres, senão do próprio Criador, do próprio Cristo, assim como de minha própria consciência, dos meus Cristos, de outras personalidades que já animei ou que já animamos. Assim, despido de preconceitos, de qualquer amarras, de qualquer travas, porque o Espiritismo é um ambiente sem cercas, sem cerceamentos. É um campo neutro, é uma filosofia que nos ensina a pensar, é uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. Assim como bem definiu Viana de Carvalho, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Seguindo ainda com Kardec, na mesma obra citada, quem quer aprender uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. E é o que estamos fazendo nesses estudos. Então, ambas, a informação anterior e essa, está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, se eu quero aprender essa ciência nova, esses novos ensinos, eu preciso fazer um estudo metódico desse conteúdo. Começar pelo início, principalmente a origem da vida, ou de acordo com o que se propõe, e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias que eu proponho sintetizar. E segue o autor. O que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Por exemplo, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles de Três Lagoas, nós sempre quisemos ou tivemos um propósito. No início começamos pelo fenômeno. A casa não cabia aos participantes, interessados no fenômeno, não no estudo. Mas quando começamos a estudar de fato, desapareceram os personagens. Mas ficaram alguns. E nós gostaríamos de, após conhecer toda a parte teórica de um propósito, depois exercitá-lo na prática, manifestando as nossas próprias potências ou até, quem sabe, manifestando outros seres. Mas por falta dessa sequência, nunca conseguimos fazer isso. Porque se falta um estudo, fica um vácuo. Então, quando encontrarmos esse grupo com essa seriedade, tanto desse estudo, despir das próprias ideias, ainda almejamos fazer isso. Após o conhecimento de si, o conhecimento do propósito
nós vamos manifestar as próprias potências, e se não as tivermos, manifestar as potências de outros seres que, ao perpassar por nós, no mínimo, vamos ficar fecundados por estas informações. Ainda na mesma obra, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos espíritos, ou seja, a verdadeira doutrina dos espíritos é o ensinamento dado por eles, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permite formar ou firmar uma opinião. Então, uma das informações mais profundas também do próprio Kardec. Então, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E qual é esse ensinamento dessa doutrina dos espíritos? Porque o conhecimento desse ensinamento é muito sério para serem adquiridos por outro motivo, por outro meio que não seja um estudo atencioso, contínuo. Por exemplo, se eu pegar aqui agora a obra O Livro dos Espíritos e ler para vocês a questão número 30. Vamos na número 30, para dar como exemplo. Vamos aqui. A matéria é formada por um único ou de vários elementos? Eis a pergunta. A resposta: de um único elemento primitivo. De um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Estive num estudo numa casa espírita e quando falou desses corpos, a pessoa começou a dizer do corpo humano. E eu não tinha o polimento devido à época, ainda não o tenho o suficiente, mas estou a caminho. Ele começou a falar dos corpos, corpo físico, os corpos perispirituais. Falei, mas a pergunta, a resposta não está falando desses corpos. Então, os corpos que considerais simples são os átomos, aqui do sistema periódico. Mas ele está falando que a matéria é formada de um único elemento primitivo, ou seja, não está falando desses átomos. Está falando da transmutação de um elemento primitivo que está construindo esse. Que bastaria a questão 34 para solucionar o pensamento sequente que começou aqui. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Moléculas, que seria a união desses corpos simples que são os átomos. E a resposta: sem dúvida, as moléculas têm uma forma que não é perceptível para vós. Kardec, não satisfeito, pergunta de novo: essa forma é constante ou variável? Então, ela tem uma forma, não é perceptível para nós, ela é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, que é onde se une dois ou mais daqueles elementos primitivos. E variável para as moléculas secundárias, dos corpos simples, que se unem para formar as moléculas secundárias, os átomos do sistema periódico. E as moléculas secundárias são somente aglomerações das primeiras, porque aquilo que chamais molécula, aqui no mundo físico,
ainda está muito longe da molécula elementar, que é a união de dois átomos primitivos ou de dois princípios inteligentes na origem, ou de dois espíritos com E minúsculo, simples e sem ciência, ou de duas mônadas primevas, a última ou últimas divisões dos átomos. A última divisão do átomo é o átomo primitivo, que é indivisível. Então, quando a gente não presta atenção nesses detalhes e passa o olhar tão rápido, então, se a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso, contínuo, feito no silêncio e no recolhimento. Que silêncio é esse? Eu preciso silenciar, aprender a meditar, para entrar na estrutura da informação e buscar o espírito da letra. Eu vou fazer isso no silêncio. A minha atenção, eu estou inteiro na situação. Por isso, o silêncio é estar presente no local, mergulhando na essência do conhecimento. E no recolhimento, eu estou interiorizando a informação, estou buscando as respostas no meu íntimo. Se não as tenho, eu sou auxiliado pela inspiração divina, pela intuição e por outros seres que nos auxiliam também. Porque somente nessa condição, somente, não tem outro meio. Somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapa ao observador superficial, que não tem esse propósito. E vai nos permitir firmar, com convicção, uma opinião a respeito de tal fato, de tal forma. Feito isso, vamos ver o que Leon Denis recomenda na sequência. Melhor, agora ainda Kardec no Livro dos Médiuns, depois Leon Denis. Aqueles que querem conhecer tudo em uma ciência devem necessariamente ler tudo o que é escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor. Deve mesmo ler os prós e os contras, tanto as críticas como as opiniões elogiosas, e estudar os diferentes sistemas, a fim de poder julgar com conhecimento. Tanto que a última obra de Kardec foi Como montar uma biblioteca racional, onde teria de tudo, tudo que a filosofia produziu, a ciência e a parte religiosa. Exatamente tudo, os prós e os contras. Porque se eu quero conhecer uma ciência, então eu devo ler necessariamente, porque praticamente é obrigatório ler de tudo a respeito daquilo que pretendo, a respeito da matéria que pretendo entender. Ou pelo menos as coisas principais, se eu não tenho tempo hábil ou até o ânimo para ler exatamente tudo. E não vou ficar limitado a um único autor, nem do meio espírita, nem de outro. Por isso que a nossa obra Despertar da Consciência, ela não se limita. Por isso que nós preferimos, como Leon Denis, falar que o espiritismo é o espiritualismo moderno, porque todo espírita consciente é um espiritualista por excelência. Nem todo espiritualista é um espírita por convicção. Então, não vou me limitar a um único autor dentro de uma situação e vou ler os prós, os contras, as críticas, as opiniões elogiosas e com lucidez vou chegar a um ponto de entendimento e estudar os diferentes sistemas filosóficos, científicos e religiosos. O budismo, o zoroastrismo,
e assim sucessivamente. Porque assim eu vou poder julgar com conhecimento. Mais uma vez, firmar minha opinião com convicção. Agora sim, Leon Denis, na obra No Mundo Invisível, que vergonhosamente, nas obras atuais, não existe essa informação. Que ela está na primeira página, nas primeiras páginas, antes do conteúdo da própria obra, que aconteceu em 1888, no primeiro Congresso Espírita em Paris, quando alguém vem provocar Leon Denis e ele dá essa resposta. É como se ele falasse, você está falando coisa que Kardec não falou. E ele disse, não vos viemos dizer que devemos ficar confinados ao círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não. O próprio mestre, Kardec, vos convida a avançar nas vias novas, a alargar a sua obra. Estendemos as mãos a todos os inovadores, a todos de boa vontade, a todos que têm no coração o amor pela humanidade. Então alguém pensou que Leon Denis estava fazendo um congresso para ficar confinado nas ideias que Kardec começou a reuni-las. E ele diz, não devemos ficar confinados a esse círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo que Kardec começou a organizar. Não. O próprio Kardec nos convida a avançar nas vias novas, a alargar a sua obra, dar continuidade, porque ele apenas começou. E nós vamos ver daqui a pouco ele mesmo falando isso. Então, estendemos as mãos ou estendamos as mãos a todos os inovadores, a todos aqueles que querem alargar o pensamento. Porque no item 55 do primeiro capítulo da obra A Gênese, Kardec coloca assim, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. E quando falamos assimilar, é trazer algo que não desconfigura o que já tem cá, que amplia. Se assim não fizer o Espiritismo, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Se novas verdades forem reveladas, ele as aceita. Até hoje não vimos isso acontecer, porque ele está sempre na frente. Então vamos abraçar todos os inovadores e aqueles que têm no coração o amor pela humanidade. Agora, Allan Kardec manifestando por intermédio de Leon Denis na obra Denis na Intimidade. Encontramos por toda parte os traços da doutrina espírita, ou da doutrina dos espíritos. Em parte alguma a temos completa. Parece ter sido reservado à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos esparsos. Aqui o próprio Kardec, mas manifestando, e Leon Denis coloca nesta obra, e por mais que tenha tirado de outra obra, Kardec passou várias mensagens por intermédio da mediunidade de Leon Denis. Então ele próprio afirma, por isso que eu falo com convicção, que Kardec não é o codificador da doutrina. O codificador é o que nós chamamos de espírito da verdade, uma falange de espíritos, cujo líder é o espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Pelo menos é o que encontramos no Livro dos Médiuns, uma mensagem assinada como Jesus de Nazaré. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem foi transplantada para cá e agora assinada pelo Espírito de Verdade, não da Verdade. O Espírito da Verdade, segundo Bezerra de Menezes, é a falange. O Espírito de Verdade, o líder da falange.
E o coordenador das mensagens, esse sim, é o nosso mestre Lyonês, pseudônimo Allan Kardec. Então, encontramos por toda parte traços da doutrina dos espíritos, porque ele foi buscar em todas as épocas da humanidade, e isso consta na primeira série da revista de 1858, ele foi buscar em todos os meios filosóficos, científicos e religiosos a manifestação dos espíritos, e encontrou por toda parte traços da doutrina. E em parte alguma ele encontrou a doutrina completa. E ele disse, parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar, não de codificar. O código é dos espíritos que ditam a mensagem. E ele coordenou ao que foi codificado esses fragmentos esparsos. E o que nós chamamos de codificação espírita é somente o livro dos espíritos. Ali está a codificação. A obra A Gênese começa a decodificar a primeira parte dessa obra, os elementos gerais do universo. A obra O Livro dos Médiuns começa a decodificar a segunda parte, a natureza do ser. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira parte, as leis morais da vida. E a obra O Céu e o Inferno, ou nem céu e nem inferno, são lugares que se vão. A quarta parte, bênçãos e consolações ou a justiça divina. Sigamos. Agora, sim, Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, seguindo a sequência dos pensamentos e das ideias. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais, para que um sistema possa abraçar a todos. Dessas concepções disparatadas, devem-se recolher os fragmentos de verdade que contém, aproximando-os e pondo-os de acordo. É necessário depois uni-los aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrirmos na sequência todos os dias e encaminharmos-nos para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. Então veja que é uma sequência que nós estamos perseguindo. Então o universo e a vida têm aspectos muito variados, muitíssimos variados, numerosos demais para que um sistema possa abarcar a todos. Então é impossível isso acontecer num único sistema. Por isso estudar os vários sistemas filosóficos, científicos e religiosos. Por mais que a filosofia se esforce, jamais ela conseguirá isso. Por mais que a ciência se esforce, sozinha também não. Por mais que a parte religiosa também faça, também não. Mas as três coisas, o tripé, a filosofia que nos ensina a pensar, a estudar, a questionar, a ciência que nos ensina pelos métodos de comprovação daquilo que foi estudado e a moral na experiência daquilo que foi comprovado. Então, dessas concepções disparatadas, que às vezes de um sistema para outro pode parecer disparatadas, devem-se recolher os fragmentos, porque há em tudo os germes de grandes verdades, conforme a questão 628 do Livro dos Espíritos. Cada um contém, porque vai conter germes de verdade, e aí nós vamos aproximando esses fragmentos, pondo-os de acordo, criando uma ordem, e é necessário depois de tudo isso uni-los aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrirmos nas sequências, e descobrirmos isso todos os dias e encaminharmos-nos na sequência do propósito, para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. Aí um todo filosófico, científico e religioso, porque a doutrina começou como uma doutrina filosófica, depois, ou melhor, como uma doutrina científica. Mais tarde, Kardec, uma doutrina científica com bases filosóficas.
Depois ampliou científica com bases filosóficas e com consequências morais. Sigamos agora na obra No Invisível com Leon Denis. Aqui, essa parte, eu já falei. Problema do ser, o destino e da dor. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe. E o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Então, o Espiritismo não tem dogma, não tem verdades prontas, mas tudo está em evolução. Não é uma seita nem uma ortodoxia. O Espiritismo não é isso, é uma filosofia viva. Viva por quê? Porque ela progride por evolução. Ela caminha com progresso e jamais será ultrapassada. E é patente a todos os espíritos livres, de mentes livres, inteligência livre. E progride, como eu disse, por evolução. A cada momento nós vamos acrescentando um ponto no conto, sem desconfigurar a base anterior. Ela não faz imposição de ordem alguma. O Espiritismo não impõe. Ele propõe. E o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais, aquilo que foi vivenciado, foi estudado, compreendido e agora vivenciado. Estudado pela filosofia, compreendido pela ciência e vivenciado pela parte moral. E, nesse sentido, ele não exclui nenhuma das outras crenças filosóficas, científicas ou religiosas, mas se eleva acima delas, porque além de ser uma filosofia, ciência e a parte moral, fisicamente falando, é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente, uma moral consequente. Então não se eleva, mas se eleva acima dela e abraça-as numa forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensão da verdade. Porque o Espiritismo, para Kardec, em A Revista Espírita, é uma lei da natureza. Ele está no espaço, ele está por todos os lugares. O que era o Espiritismo há 18 séculos, senão o cristianismo? Só o nome era diferente, mas o ensino é o mesmo. Por isso nós chamamos o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Agora vamos para outros caminhos, para outras reflexões. Nós fizemos apenas uma base e agora as potências da alma. O problema do ser, do destino e da dor. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transear-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir,
mais do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Retornando. Então, quando lembramos de Emmanuel, a oração nasce das potências da alma. Se todo o poder da alma, todas as potências da alma resumem-se no querer, saber e amar, então essa tríade vai colocar tudo que a alma possui em movimento. Agora, para o querer, é fazer convergir toda a atividade, tudo que pretenda, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Toda a energia que está à disposição para o alvo que eu quero atingir. E eu vou desenvolver a vontade, eu preciso saber o que é a vontade e aprender a dirigir essa vontade. Agora, eu sei que querer é isso, mas eu sei fazer isto. Então, se eu não sei o saber, eu preciso de um estudo profundo, porque sem o conhecimento das coisas, quais coisas? E eu estou convergindo toda a atividade psicobiofísica, moral e espiritual da alma. Toda a energia. Eu tenho um propósito. Estou desenvolvendo a vontade e aprendendo a dirigi-la. Então eu preciso agora de um estudo profundo a respeito de tudo isso, porque sem o conhecimento dessas coisas e das leis que as colocam em movimento, o meu pensamento, a minha vontade, que as duas alavancas, a vontade se transforma em pensamento ou cria o pensamento, porque a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos, que é um dos departamentos da mente. Quem colocou esse desejo em ação? A inteligência com seu poder imaginativo. Baseado em quê? Baseado em suas memórias. E esse desejo vai viajar da área dos sentimentos para a área mental. E quando chegar na área mental, vai transformar-se em pensamento, a força de atração. E a vontade é a gerente da própria mente que está fazendo tudo isso acontecer. Então eu preciso estudar tudo isso. Porque se eu não souber isso, o que eu quero vai transviar-se, né, no meio dessas forças psicobiofísicas, morais e espirituais que eu procuro conquistar e dos elementos que eu quero governar. Desde os átomos primitivos aos átomos físicos, a todas as expressões em todos os reinos que eu estou querendo fazer acontecer. E eu posso lembrar de Manly Hall, quando ela narra: nós somos deuses para os átomos, físicos ou primitivos, que nos compõem. E somos átomos dos deuses que compõem os universos. Os universos são feitos de átomos. Os universos. E os átomos somos nós. E os átomos do sistema periódico, por sua vez, são universos em miniatura. São aglomerados de forças vivas. Agora, acima do querer e do saber, eu preciso amar, eu preciso fazer acontecer. Porque sem o amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, a vontade e o saber, o querer e o saber, seriam incompletas. A vontade e a ciência, e muitas vezes estéreis, se não tem a ação. Então eu tenho querer, eu tenho saber, mas não ajo. Às vezes eu quero, mas passo o entendimento para outro. E às vezes eu sei e passo a ação também para outro. O amor, como lei, vai iluminar a vontade e a ciência. O querer e o saber, vai fecundá-las, vai centuplicar os recursos como substância e como lei. Então o amor vai iluminar como lei, como força condutora, vai fecundar com
o que essas duas personagens carecem e vai centuplicar-lhes os recursos, a matéria-prima para fazer acontecer. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir. Fala, estou amando aquela flor, contemplando sem agir. Mas do que se aplica a cultivar a flor, a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. O bem de todos é o eterno princípio. E a verdade é mãe da liberdade. Então, quando vamos tirando o véu da letra e enxergando o espírito nas informações, tudo se torna fácil. E ele sintetiza: acima de tudo, Deus é amor, é a lei, é a vida, é tudo. Porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele não existe. Nós podemos dizer com tranquilidade, tudo que existe é Deus. Ficou confuso? Então fique com Spinoza. Tudo que existe são expressões de Deus. Só que tudo que existe é imanente em Deus. Pastorino. Tudo que existe são expressões de Deus, o grande filósofo Spinoza. Então vamos começar algumas reflexões a partir de aqui, baseado no que nós já falamos. Fizemos a base, mostrando que o ensino é universal, que não tem cercas nem cerceamentos com os dois mestres, que é uma só árvore. Depois o propósito, querer, saber, amar. Agora, baseado nas três potências que compõem todo o poder da alma, agora é que nós vamos estudar, começar um bate-bola. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A ciência de um lado, a religião de outro. A filosofia e a metafísica estão eriçadas de sarças impenetráveis. Só aqui já dá um nó na nossa cabeça. A ciência é o saber, mas está apartada do viver. Que religião significa religiosidade ou espiritualidade, aquilo que se vive. Então, religião não é o rótulo, mas o que se vive na ação. E ciência é o saber. Se eu sei, eu faço. E é uma coisa só, não tem como. A ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência, ou melhor, a fé sem a ciência é cega. E a ciência sem a fé é manca. Então, ciência e a fé vivenciada. E agora temos a outra, a filosofia, e ele acrescentou a metafísica. Aquilo que se pesquisa pela mente e se faz no mundo mental. O metafísico ele não só estuda no mundo mental, com seus raciocínios, etc. Ele estuda e faz acontecer. Tudo pode ser feito no domínio psíquico, segundo Leon Denis. Então, a filosofia e a metafísica estão eriçadas. De quê? De sarças impenetráveis. Então, criou dogmas, verdades prontas e não tem como permear em outros arraiais. Então, tanto a ciência, quanto a parte religiosa, quanto a filosofia, quanto a metafísica, isso são instrumentos para o mesmo fim. Estudar a origem da vida, compreender a sua natureza e a sua real destinação. Ou origem da vida e do universo. Segue o autor. Quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma, como no do universo. Só que tudo é simples. Mas essas ciências, essas religiões, essas filosofias, essas metafísicas, faz o simples ficar complexo. Agora, simples para quem tem olhos de ver.
e profundo ao mesmo tempo, tanto no domínio da alma, que é uma cópia do universo, quanto do universo, que é uma síntese da própria alma. Tudo que existe lá, existe cá, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, se eu olhar com os olhos da simplicidade, da humildade, ouvidos de ouvir com profundidade, eu vou entender que tudo é cópia de tudo. Um átomo, de fato, é uma cópia do universo, assim como o meu corpo, a minha própria realidade. O espiritualismo moderno vai acentuar, desenvolver essa tendência, dar-lhe um sentido mais claro e mais rigoroso. Como nós já vimos lá falando do Espiritismo, aqui ele preferiu ficar com o espiritualismo moderno, é uma doutrina universalista. Então o espiritualismo moderno, que é o Espiritismo, vai acentuar na parte filosófica, científica e religiosa, vai desenvolver essa tendência de... Qual tendência? De ver que tudo é simples, vasto e profundo, tanto na alma quanto no universo. E vai dar-lhe um sentido mais claro dessa simplicidade e profundidade, tanto na alma quanto no universo. Então é simples, profundo, simples, vasto, profundo no universo da alma, na alma e no universo. E é isso a função do Espiritismo. Por isso que nós sempre, ao começar o programa, falamos que ele é o nosso instrumento. Então, pelo lado experimental, ainda não é mais do que uma ciência. A doutrina dos Espíritos, pelo lado experimental, não é mais, ainda, na época, não é mais do que uma ciência. Pelo objetivo de suas investigações, penetra nas profundezas invisíveis e eleva-se até aos mananciais eternos, donde dimanam toda a força e toda a vida. Então começou, vou ler de carreirinha, o espiritismo moderno, o espiritualismo moderno vai acentuar, desenvolver essa tendência, dar-lhe um sentido mais claro e mais rigoroso. Pelo lado experimental, ainda não é mais do que uma ciência. Pelo objetivo das suas investigações como ciência, filosofia também, penetra nas profundezas invisíveis dos infra-reinos, desde a origem da vida, e eleva-se até os mananciais eternos, as nebulosas, os berçários de estrelas, de galáxias e etc. Donde dimanam, do centro da consciência cósmica, toda a força e toda a vida dessa fonte primária a quem chamamos Deus. Por essa forma, une o homem ao poder divino e torna-se uma doutrina, uma filosofia religiosa. Então, por sintetizar o ensinamento cósmico, então, por essa forma, vai unir o homem de mente e consciências livres ao poder divino, ao poder criador, de onde tudo dimana, e torna-se uma doutrina filosófica, científica e religiosa, né? E aqui ele fala, uma doutrina filosófica e religiosa, mas é uma ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. As leis do majestoso universo reunir-se-ão para ela numa lei única, força ao mesmo tempo inteligente e consciente, modo de pensamento e ação. Então, agora, de posse desse ensino cósmico, dessa síntese cósmica, então as leis do majestoso universo, todas as leis vão reunir-se-ão para ela numa única lei. Para nós, uma única lei. Lei de amor que compreende, da justiça que corrige e da caridade que ilumina. É o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, na 10ª lei moral. Então, e essa força, ao mesmo tempo, é inteligente, essa lei é inteligente e consciente.
modo de pensamento e ação. Aí você pode chamar essa força inteligente e consciente de Deus, da sua própria consciência, depende do foco que você está dando para direcionar o seu pensamento e a sua ação. Por ela, por essa doutrina, por essa lei cósmica, por ela, achar-se-ão ligados numa mesma unidade poderosa todos os mundos, todos os seres, associados numa mesma harmonia, arrastados para um mesmo fim. Aí nós lembramos da questão 540 e 560 do Livro dos Espíritos. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. E tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o espírito na origem, até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Admirável lei de unidade, da qual ainda às vezes temos dificuldade de compreender. E na questão 560, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando consciente de todas as coisas. Por isso que ela é inteligente e consciente para o pensamento e para a ação. Então, por essa síntese, achar-se-ão ligados numa mesma unidade majestosa, a quem chamamos o Supremo Arquiteto, todos os mundos estão em Deus. Todos os seres estão nos mundos, associados numa mesma harmonia. A harmonia é a lei que rege o cosmos. E arrastados para um mesmo fim, a paz íntima, a conquista do infinito. E ele vai nos conduzindo, desde o momento onde estamos, a nos levar para essas dimensões e trazer de lá o que nos falta ou o que carecemos. Dia virá em que todos os pequenos sistemas filosóficos, científicos e religiosos, completo eu, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Você pensou que só tinha reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, hominal e etc. e outros antes? Não, tem os reinos das ideias, reinos dos pensamentos, reinos dos sentimentos, das emoções, subdivisões. Tudo são reinos somados com seres vivos. O reino das sensações, dos instintos, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, como já falei dos pensamentos e tal. Então, um dia virá que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, talvez, fundir-se-ão numa vasta síntese abrangendo todos os reinos da ideia, todos os reinos do saber para ser. Quem são esses reinos no outro cenário? Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do Espírito, o reinado do conhecimento. Isso nós já tínhamos no registro com o pai do conhecimento, Hermes Trismegistus. 3 vezes grandes. Um mestre incomparável nas filosofias, ciências ou religiões. Por isso, 3 vezes grande, grande em cada uma das sequências. Então, hoje, ciências, filosofias e religiões, que às vezes estão divididas, reunir-se-ão na luz. Qual a luz? A luz da verdade. E será, então, vida, porque verdade e vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida, que é Deus. O esplendor do Espírito, com minúsculo, que pode começar como princípio inteligente e alcançar o imensurável. O reinado do conhecimento vivenciado. Nesse acordo magnífico, as ciências
fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos. As filosofias, o rigor das suas deduções lógicas. A poesia, a irradiação das suas luzes e a magia de suas cores. A religião, juntar-lhes-á as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada, que é a arte. A estética elevada, a própria arte. Agora, nesse acordo magnífico, que é a síntese de tudo isso, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos. Então, o que se pretende e como investigar. E as filosofias, o rigor das suas deduções lógicas nessa investigação, no pensar, no raciocinar, no duvidar, no indagar e etc. A poesia, a irradiação das suas luzes e a magia de suas cores. A poesia que vai ser a consequência da filosofia e da ciência. Aí o poema vai ser recitado na ação, pela religião. E a religião, juntar-lhes-á ciência, filosofia, poesia, além delas, as qualidades do sentimento e a noção da arte elevada, da transcendência do ser, do tornar-se semelhante ao Criador, porque somos imagem e semelhança. Assim, realizar-se-á a beleza na força e na unidade do pensamento. Se assim fizermos, realizar-se-á a beleza de tudo isso na força e, ao mesmo tempo, na unidade do pensamento. Porque o pensamento é a força de atração e na unidade de propósito desse pensamento criado pela nossa inteligência, coadjuvado pelo poder imaginativo, consultado nas memórias, colocando o desejo em ação para transformar-se em pensamentos. A alma orientar-se-á para os mais altos cimos, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência na sua ascensão para a conquista do bem e da verdade. Mais uma vez, ele frisa os dois. Então, de posse desta síntese cósmica, se assim a admitirmos e a assimilarmos e a integrarmos em nossa consciência, como almas, nós vamos nos orientar para galgar os mais altos patamares no processo evolutivo. E mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência. Para que a inteligência e a consciência? Na sua ascensão como inteligência e consciência para a conquista de quê? Do bem. O bem de todos é o eterno princípio, o bem supremo é a lei eterna e a verdade que nos liberta, porque a verdade é o Deus, o Cristo, o Evangelho que existem em nós. Mais uma etapa de provocações e convites. Feitos no silêncio e no recolhimento. Nós vamos avançar só mais um degrauzinho, bem pequeno, e depois um pit stop para novas realidades. Fazendo um link, e só vou avançar só fazendo uma propaganda do que virá na sequência. Aqui é o link com o anterior, porque é o começo de uma nova etapa. Tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma como no universo. E aqui nós vamos começar um estudo assim. A alma
emanação, na realidade, emanação. Uma partícula do absoluto e, ao mesmo tempo, no absoluto. É uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. Mais um pouquinho, para provocar mesmo. A alma, dissemos, vem de Deus, porque é uma emanação. E em nós, a alma é o princípio da inteligência e da vida. Porque em nós somos uma fração do Deus, do Cristo internos. E somos um ponto de autoconsciência pura dessa inteligência, dessa vida. As profundezas da alma ligam lá nas profundezas da alma, no âmago de nossa consciência, vai nos ligar à grande alma universal e eterna, que é o Supremo Arquiteto, Deus. De que ela é como uma vibração. Lembra? Só até aqui que nós vamos passar. O amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe. Então, como almas, nós somos um fascículo do amor divino. E aí, o que achou? Devemos continuar no pensamento de Leon Denis? O que achou desse menino? Eu estou gostando. E vocês? Então, a nossa gratidão a vocês, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês, espectadores, viajores da psiconáutica, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, que nos acompanham, nos fortalecem, nos estimulam nessa jornada. Mais uma vez, pedimos a vocês que nos auxiliem, se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube, nos seguindo em nossas demais redes sociais, estudando conosco nas demais oportunidades, no Telegram, por exemplo. E assim, ao se inscrever aqui no canal, não esqueça de dizer se gostou ou não gostou, de fazer o seu comentário, dar o seu valeu ou superchat, compartilhar o vídeo, convidar novos amigos para se inscreverem e assim nós vamos expandindo as possibilidades. Os vídeos vão sendo indicados para outros seres de acordo com essa relevância que ele adquire, baseada na sua inscrição, no seu curtir, no seu comentário, no seu valeu, no superchat, no seu compartilhamento e tudo mais. E desde já te agradecemos imensamente. Então segue a sequência de nossos ensinos. Amanhã, às 20 horas, em meditação à luz do dia. Na quarta-feira está aí a nossa programação na tela para você. Na quarta-feira, exemplo não nos faltam. Na quinta, o despertar necessário. E na quinta, ao vivo e a cores, Dr. Jonas Moura, diretamente de Teresina, Piauí, para os estúdios do Despertar da Consciência. Ministrará a aula falando sobre a Terra, suas dimensões, suas subdimensões, os seus anéis e compreendendo a espiritualidade dentro do processo. E depois, terça, sexta, recortes. Sábado, a sequência do ensino de Joana de Ângeles. Depois que terminar o ensino de Joana de Ângeles, nós vamos colocar vários ensinos. Nossas participações no ensino Tempo de Despertar o Ser, do MEFA, Movimento Espírita de Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, sobre a regência da Adriana, coadjuvado ou auxiliada pelo Marcelo, pela Dona Miriam, por outros que nos acompanham nos estudos. Então vai ter colocado uma sequência, pelo menos de 3 participações nossas nos estudos. Depois, a nossa participação a convite do Centro Espírita Humberto de Campos de Vitória da Conquista,
mais uma etapa, benefícios pagos com ingratidão, e outros, do Telegram, por exemplo, que estão sendo capturados com imagem. E depois nós vamos começar a série Leon Denis, já editada e colocada aqui, sem essa parte da agenda, somente a síntese do estudo em si. Mais uma vez, Deus nos abençoe e nos ilumine sempre, e nos faça, onde quer que estivermos, instrumento da sua doce e amorável paz. Paz profunda e muito amor a todos. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos e serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.